Fala galera, tudo bom com vocês? Tranquilaço? Olha, para a gente não perder tempo, que já é restrito em sala de aula, estou gravando para vocês então a revisão para P4. Para quem estiver assistindo isso, se não for terceirão do Colégio Unificado, vai ser uma revisãozinha rápida sobre as funções amina, amida e éster. Para quem é aluno do terceirão, deixa eu arrumar aqui a câmera um pouquinho, essa é a nossa questão que vai cair, as duas questões de Química C que cairão então na nossa P4, fechou? Então eu tenho aqui duas moléculas representando duas funções orgânicas. Se eu perguntar para vocês qual é a característica comum às duas, o que vai chamar a atenção de vocês, ou deveria chamar a atenção de vocês, é que as duas são duas funções o quê? Nitrogenadas. São duas funções que apresentam o átomo de nitrogênio. E a gente trabalha muito em sala de aula isso de maneira simples, que quando tem nitrogênio, a princípio, tem várias exceções, mas especificamente nessa nossa prova, e são as duas funções que mais caem em vestibular, a resposta vai ser amina ou amida. Então eu vou primeiro identificar a amida, que o conceito é mais claro, e por exclusão eu vou diferenciar depois da amina. Olha só a primeira molécula. Eu tenho aqui então o nitrogênio e ele está ligado no C-O, que é o grupo carbonila. Quando o nitrogênio estiver ligado ao C-O, você estará diante de uma molécula orgânica pertencente a uma função chamada amida. O Ademir, por que aquele D tão grande ali? O D é para você lembrar da dupla. Nitrogênio preso no C-O, a função será uma amida. No outro lado, você vai ver o nitrogênio e ele está ligado nesse carbono aqui, que não é o C-O. Então, por exclusão, você vai classificar esta molécula orgânica como pertencente a uma função chamada amina. Então, primeiro passo, amina e amida. Qual é a semelhança entre as duas? Ademir, ambas são funções nitrogenadas. A diferença é qual? Na amida, o nitrogênio está preso ao carbono que faz dupla com o oxigênio. Esse C-O é chamado de grupo carbonila. Então, eu tenho o nitrogênio preso ao C-O. C de dupla, dupla O, amida. Se o nitrogênio estiver preso em outro radical orgânico que não seja o C-O, vai ser uma amina. E como eu faço para dar o nome para eles, Ademir? Tanto a amida quanto a amina, o sufixo, ou seja, a parte final do nome, é o próprio nome da função. Então, olha a amida. Ela tem quantos carbonos? Ela tem, Ademir, ela tem 1, ela tem 2. Então, o prefixo para 2 é o quê? É et. Olha a ligação que eu tenho entre os dois carbonos. A ligação é simples, o infixo vai ser o que então? An. Não é uma amida? Então o sufixo é o próprio nome da função. Etanamida. Eu vou escrever essa segunda de um jeito mais resumido que cai na prova. Então eu vou escrever, ao invés de CHHH, eu vou escrever CH3. Ao invés de escrever CH e H, eu vou escrever CH2 e finalmente o NH2. Se eu perguntar para vocês quem é esse radical aqui, CH3, CH2, esse radical que tem dois carbonos é o radical o quê? Etil. Como ela é uma amina, eu vou usar o próprio nome da função como sufixo, etilamina. Eu não tenho um radical ali, que é o CH3CH2, ou seja, que é o radical etil, então ela é uma amina primária ou monossubstituída. Entenderam a diferença entre amina e amida? Fechou? Questãozinha número 1 da prova nossa de Química Orgânica. Vamos para a segunda questão. Reação de esterificação. O nome já diz tudo. Reação de esterificação é uma reação para a obtenção de um éster. E aí você vai lembrar do seguinte mecanismo. Eu vou ter, então, um ácido mais um álcool, ácido mais álcool, setinha dupla, ou seja, reação reversível, vai formar um éster mais a água.
Vou pegar um ácido orgânico aqui aleatório. Vou pegar o núcleo aromático, o benzeno, e vou colocar aqui C-OH. Esse aqui é o ácido, como ele tem o benzeno, ele é o ácido benzoico, já que todo ácido orgânico terá o sufixo oico. Eu vou fazer esse ácido reagir com esse álcool, que vocês também conhecem, CH3, CH2, OH. 2 carbonos, o prefixo é et, ligação simples entre eles é an. Se ele é um álcool, ele é o etanol. Dessa reação, eu vou originar um éster mais a água. Vamos começar pela água. Sabe como é que você faz a água? Você vai tirar o H do álcool e você vai tirar o OH do ácido. O H do álcool com o OH do ácido vai originar H2O. Eu vou só copiar agora as duas. Tá vendo que o OH ficou para a esquerda do ácido e o OH do álcool ficou para a direita? Eu vou virar uma em direção a outra para poder se ligar. Então eu vou copiar primeiro aqui o ácido. Olha lá, ó. Vou colocar aqui o núcleo aromático. E aqui em cima ele tem, ó, eu copiei o contrário, não faz mal, C-O, valência livre ali. No caso, então, o ácido perdeu o OH. E eu vou copiar agora o álcool tirando o H, já que ele ficou com o O, CH2, CH3. Percebam que em branquinho está a parte do éster que veio do ácido. Em vermelhinho está a parte do éster que veio do álcool. E essa molécula de água aqui é a junção do H do álcool com o OH do ácido. Percebe que o branquinho é o derivado do ácido benzoico. Então, ele vai ser o chamado benzoato de... E o vermelhinho aqui é o radical o quê? É o radical etil. Então, ele é o benzoato de etila. Entenderam? Então, a reação pela qual eu obtenho um éster é a reação entre um ácido, no caso, posso ter éster mineral, mas falando de ésteres orgânicos, é um ácido carboxílico mais um álcool forma éster mais água. Só para tirar a dúvida de vocês em relação à nomenclatura, olha aqui, CH3, C-O, deixa eu fazer outra corzinha aqui agora, O, CH2, CH2, CH3. Isso é um éster. O éster ele tem esse grupo C-O-O e do lado do oxigênio eu vou ter um radical orgânico. Eu pedi que vocês decorassem que o nome do éster é oato de ila. Então eu pego a primeira parte, eu tenho deixa eu botar uma canetinha que aparece mais, eu tenho 2 carbonos, o prefixo é et. A ligação entre eles é uma ligação simples, então é o quê? Etanoato de... Você percebeu, tem agora aqui 2, 3, o prefixo para 3 é o prefixo o quê? Prop. Então esse éster é o chamado etanoato de propila. Fechou? Então, para essa nossa P4, são duas questõezinhas. Uma vai falar para você diferenciar uma amida de uma amina. E uma segunda reação, uma segunda questão, fala sobre as reações de esterificação, que são as reações pelas quais eu obtenho ésteres, que nada mais são do que o produto final da reação de um ácido mais um álcool. Eu vou deixar aqui em cima dos 2 cantinhos superiores um material complementar para aquele que quiser mais informações sobre esse assunto que foi trazido nessa nossa aula de revisão hoje. Beijo para vocês, um grande abraço, obrigado pela atenção, até a próxima videoaula com o professor Ademir. Fui!